Muito bem, estamos de volta então com o segundo bloco do seu Esporte Total aqui pela Terceira Via TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras, você já sabe, a sua melhor imagem também em HD. E jogo, hoje tem mais jogos, inclusive pelo Campeonato Brasileiro, mais da Série A. Nós vamos ver aí os jogos programados para hoje na tela aí, ó. Tem vários jogos marcados para hoje, às 7h30 da noite, lá no Barradão, Vitória e Grêmio Porto-Alegrense. Ainda hoje, no mesmo horário, Atlético Paranaense e Chapecoense, né? Outro jogo na Arena Corinthians. O Corinthians vai tentar se reabilitar diante do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado e que, sem dúvida alguma, olha, não sei não, hein? Os corintianos se segurem porque o Galo pode cantar lá na Arena do Corinthians, lá em Itaquera. O Santos vai receber na Vila Belmiro às 9 da noite o Fluminense. Esse jogo deve ser um jogo, inclusive, da TV aberta. O compromisso difícil para o Fluminense, que vem aí dos últimos jogos, vem subindo de produção, mas é um jogo difícil lá na Vila, sem dúvida. Você está vendo aí, ó, vive o seu melhor momento no Brasileirão tricolor, com 3 vitórias seguidas, né, ocupa a 5ª colocação e foi surpreendido com a boa notícia de que haverá 6 vagas, na verdade 7, porque são 6 primeiros colocados no Brasileirão e mais o campeão, mas não pode mais ser campeão da Copa do Brasil, porque todos os cariocas foram eliminados. Então são 6 vagas e o Fluminense, se mantiver a performance até agora, o Fluminense estaria. Se terminasse hoje o campeonato, o tricolor estaria também na Libertadores da América. Em entrevista coletiva, o zagueiro Gum afirmou que, apesar da mudança, o foco do clube das Laranjeiras vai continuar sendo ganhar posições na tabela. Gum ainda comentou a decisão do presidente Peter Simpson marcar o clássico contra o Flamengo para a Ilha do Governador e disponibilizar 90% dos ingressos para a torcida do Fluminense. O tricolor quer, com isso, evidentemente, evitar a grande pressão da torcida do Flamengo. É o direito que o Fluminense tem como mandante, agora depende de acertos com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, com a CBF, etc. Muito bem. Eu acho que o Fluminense está no caminho certo, né? O técnico Levi Coupe está fazendo um bom trabalho. No começo foi criticado, assim, imaginem os senhores, assim como o Cuca também foi criticado no Palmeiras. Trabalho inicial e tal, está aí o Palmeiras na liderança do campeonato. E aos poucos, com um elenco que não é lá essas coisas, o Fluminense, né, com Levi Coupe, está aí ostentando o 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Levi, parabéns aos tricolores. Pois é, mas vamos voltando então agora para a tabela, que tem mais jogo hoje, hein? Vamos lá. Pois é, nós vimos aí Santos e Fluminense, agora o Sport Clube Recife recebe na Ilha do Retiro São Paulo. Pois é, o Sport está em ascensão, né? Altos e baixos, mas está subindo, está bem na tabela, e a equipe do São Paulo continua com a sua Via Crucis, né? Está caindo e é complicado o negócio. De modo que o Sport é amplo favorito hoje. Há uns anos atrás eu não diria isso, mas hoje digo que o Sport é o franco favorito para esse jogo com o São Paulo. Esses são os jogos de hoje. Agora preste atenção, amanhã tem Internacional e Curitiba. É o único jogo desta quinta-feira. Internacional de Porto Alegre, lá no chamado Gigante do Beira-Rio, né? É Internacional e Curitiba. No sábado, um jogo também. Cruzeiro, a Raposa, enfrenta a Macaca. Cruzeiro e Ponte Preta, lá no Mineirão. O Cruzeiro saiu da zona do rebaixamento, está tentando aí se afastar cada vez mais, e a Ponte Preta vem de resultado negativo. Esse jogo vai ser às 9 da noite. E os jogos do domingo, 3 jogos do domingo, Flamengo e Santa Cruz vão jogar no Pacaembu. Esse jogo vai ser em São Paulo, na capital paulista, no Pacaembu, estádio municipal do Pacaembu, né? Figueirense recebendo lá no Orlando Scarpelli o Botafogo, jogo com a TV aberta, vai ser às 5 da tarde. E o América Mineiro, último colocado, enfrenta o primeiro colocado, o Palmeiras, também às 5 horas, lá no Estádio do Café,
América Mineiro e Palmeiras. Pois é. Bom, de volta ao CT Jorge Elal, o Flamengo realizou o primeiro trabalho de preparação para o próximo compromisso pelo Brasileiro, que, conforme já dissemos, será contra o Santa Cruz, domingo às 9 horas, no Pacaembu. Em entrevista coletiva, o zagueiro Rafael Vaz pregou que os jogadores do Flamengo pensem jogo a jogo para conseguir somar pontos e alcançar a ponta do Brasileiro. Nós falamos no programa de hoje a situação do Tales no Vasco, que se ele conseguir, se o Vasco bobear e consegue passe livre, pode ser contratado por qualquer clube. Foi o caso de Rafael Vaz, que estava numa fase excelente no Vasco, a diretoria bobeou e o Flamengo acabou contratando e hoje é uma das principais peças do elenco do Flamengo, se não o melhor jogador da defesa. Mas apesar de estar com a cabeça focada no Santa Cruz, Rafael Vaz foi perguntado sobre a escolha do estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador como palco para o clássico entre Flamengo e Fluminense. Famoso Fla-Flu. O defensor afirmou que há pontos positivos e negativos de atuar no estádio que fica na cidade do Rio de Janeiro. Olha aí, gente. O gramado é bom. Se o gramado, eu acredito que o principal seja o gramado, as condições do gramado. Porque muitas vezes um time treina num gramado bom e vai jogar num gramado ruim, castigado, aí sente a diferença. E se depender se o estádio na Ilha do Governador estiver em boas condições, o gramado, não tem nada disso não. Mas 2 dias depois de vencer o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltou aos treinamentos ontem em General Severiano. A novidade ficou por conta do atacante Sassá. Alô, nosso amigo Léo, fã incondicional do Sassá, né? Sassá treinou, inclusive, como titular na equipe alvinegra. Para enfrentar o Figueirense, cariocas contam com o retorno de Ayrton, que volta de suspensão. Sem Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que faz tratamento por conta de uma torção no tornozelo direito, Jair Ventura esboçou o time titular com Sidão, Alemão, Carli, Emerson, Vitor Luiz, Ayrton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Camilo, Neilton e Sassá. O melhor que o Botafogo realmente tem. No domingo, o Botafogo enfrenta o Figueirense, conforme já dissemos, lá no estádio Orlando Scarpelli, na bela Florianópolis. Na 8ª colocação, com 41 pontos, o Alvinegro está a 1 ponto da zona de classificação para a Libertadores. A torcida do Botafogo continua aí realmente eufórica, agora com esse negócio, essa mudança, né, muito interessante, de 6 e não 4, que estarão automaticamente classificados pela Libertadores, aumentam-se as chances do Botafogo. Daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro e último bloco de hoje. Segura aí, não desliga não, é pai e bola.